Olhem bem para os objetos do nosso dia-a-dia. Um simples jornal, por exemplo. Alguma vez pararam para pensar nas histórias que ele pode contar? Hoje vamos precisamente fazer isso. Vamos ver como três simples peças de correio português são, na verdade, autênticas cápsulas do tempo que nos revelam muito, mas muito mais do que aquilo que parece à primeira vista. E aqui está a nossa primeira pista. Um jornal local, de 1933. Parece só um pedaço de papel antigo, não é? Mas é precisamente na sua simplicidade que se esconde o seu verdadeiro propósito. Agora avançamos apenas 4 anos, para 1937, e o cenário muda por completo. O que temos aqui já é algo diferente. Um invólucro de jornal com um ar muito mais oficial, internacional. A mudança é impressionante. E por fim, a nossa última peça. Esta leva-nos até 1964. Este jornal já parece quase um item de coleção, não acham? Tem selos, carimbos comemorativos, tudo aplicado diretamente na capa. Pois é, isto não são apenas 3 jornais velhos, são 3 pistas. E cada uma conta uma história muito diferente sobre Portugal, sobre a sua cultura e a forma como se relacionava com o mundo. Então, vamos a isto. Vamos descodificá-los, um a um. Vamos começar a nossa investigação em 1933. Nesta altura, um jornal local era muito mais do que só um sítio para ler notícias. Era uma ligação fundamental para a comunidade. E reparem só na forma como era enviado. Não havia envelopes, nada disso. O endereço era escrito à mão, ali mesmo na primeira página, colava-se um selo e seguia para o correio. Era uma prática super comum e, lá está, profundamente pessoal. E olhem este exemplar. Viajou da vila de Rio Maior até à capital, a Lisboa. Para quem estava longe, receber o Jornal da Terra era quase como receber uma carta de toda a gente. Era receber um pedacinho de casa. No fundo, estes jornais funcionavam como uma espécie de prova de vida. O que interessava não eram tanto as notícias do mundo, mas sim saber o que se passava na Terra. Quem casava, quem nascia, as pequenas novidades da comunidade. Resumindo, o jornal de 1933 não era só papel e tinta. Era um verdadeiro elo afetivo, uma ponte que mantinha as pessoas, as famílias e as comunidades ligadas, mesmo quando estavam longe umas das outras. E agora, preparem-se para a mudança. Vamos avançar apenas 4 anos para 1937 e ver como o propósito de um jornal enviado pelo correio se transforma de uma forma radical. O contraste é imediato, não é? De um lado, a simplicidade quase intimista do jornal local, do outro, o invólucro formal, multilíngue do jornal O Império Português. Numa questão de poucos anos, passamos de uma conversa da aldeia, por assim dizer, para uma declaração global. Vamos lá analisar as provas, como se fôssemos detetives? Primeiro, o nome do jornal, O Império Português. Já diz quase tudo. Depois, o destinatário. Não é um familiar. É Sir G.B. Lomas Walker, o cônsul honorário de Portugal em Leeds. Uma figura influente. E as instruções de devolução em 7 línguas? Claramente, isto não era para consumo doméstico. Era uma operação com ambições internacionais. Este invólucro é um exemplo perfeito daquilo a que chamamos soft power, ou seja, em vez de usar a força militar ou económica, o regime do Estado Novo usava meios culturais, como este jornal, para projetar uma imagem de poder e de legitimidade no estrangeiro. A escolha do destinatário, claro, foi totalmente estratégica. O objetivo era influenciar as elites políticas e industriais britânicas, promovendo os interesses económicos e a imagem de Portugal. O jornal deixou de ser um elo de afeto para se tornar uma arma diplomática. Saltamos agora para 1964, a etapa final da nossa viagem. E aqui, o jornal passa pela sua última grande transformação. Deixa de ser um mero portador de notícias para se tornar ele próprio na notícia. O que estamos a ver é o Diário de Notícias a celebrar o seu centenário. E reparem bem, a própria capa foi usada para levar um selo comemorativo e um carimbo especial, do primeiro dia de emissão. E esta é a mudança fundamental. O Jornal de Rio Maior, de 1933, foi feito para ser lido e muito provavelmente deitado fora. Mas este, de 1964, foi intencionalmente criado para ser guardado, para ser um documento-memória. Quer dizer, com este gesto, a publicação transforma-se num monumento à sua própria história. Já não se trata de relatar os acontecimentos do dia, mas sim de celebrar o seu próprio lugar na cultura e na memória do país. Então, vamos recapitular esta viagem incrível. Em pouco mais de 30 anos, vimos um jornal evoluir de uma linha da vida
para uma comunidade, para uma ferramenta de propaganda de um império e, finalmente, para um monumento cultural que celebra a si mesmo. No fundo, a história destes 3 jornais é a história de um Portugal em plena transformação. Cada um deles é um espelho das ambições, das ansiedades e da identidade de uma nação num dado momento, mostrando como se via a si própria e como queria ser vista pelo resto do mundo. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se alguém, daqui a 80 anos, encontrasse um objeto do nosso cotidiano, sei lá, uma captura de ecrã, uma notificação de uma rede social, que história é que isso contaria sobre a nossa época? Fica a pensar.